Olá, seres celestiais de carne e osso, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Com Deus Pode. Meu nome é Eliel Mazilo, eu sou idealizador e apresentador do Com Deus Pode. Você já sabe, com Deus nós podemos todas as coisas porque é Ele quem nos fortalece. A nossa missão aqui é entrevistar pessoas que passaram por uma profunda transformação em suas vidas, uma verdadeira jornada de transformação que eu chamo de casulo existencial. Juntos, iremos explorar as profundezas da alma, a inteligência do espírito e as complexidades do corpo humano, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E assim, encontrarmos maneiras de vivermos melhor a nossa vida aqui na Terra, mesmo sendo cidadãos celestiais. Sim, você pode ir além. Você pode viver o impossível. Você pode viver o extraordinário de Deus. Você pode voltar à origem de tudo, mas só com Deus você pode. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos para te dar. Eu preciso ser honesto e confessar que tudo isso aqui só é possível pelo um apoio e um patrocínio master do Centro Mais Humano. O Centro Mais Humano, nós entrevistamos a doutora Rejane no programa passado e talvez isso ficou subentendido, mas não tão claramente assim. Lá no Centro Mais Humano, você vai ter o cuidado do seu bem, do meu bem, do nosso maior, um dos maiores bens que Deus nos deu, que é a nossa voz. Lá o cuidado é garantido. Entre em contato através do telefone 2196 476 6976 ou pelo e-mail cfd+h@gmail.com. O mais é por extenso, tá? Já que nós estamos falando do Centro Mais Humano, também eu tenho uma outra novidade muito especial para você que quer cuidar da sua saúde. Mas o plano de saúde está um pouco caro, não é verdade? Ou então você quer reduzir um pouco, melhorar a sua cobertura hospitalar, mas quer ficar dentro do orçamento familiar, não pode estourar, não é verdade? Então, entre em contato com o nosso e-mail que está na descrição, comdeuspode@gmail.com ou pelo WhatsApp 21 98737 5506 para que eu possa te enviar um código vale brinde de R$ 50 na contratação do seu plano de saúde. Conseguimos essa parceria para você. Repetindo, entre em contato através do e-mail comdeuspode@gmail.com ou pelo WhatsApp 21 98737 5506 e receba o seu código vale brinde no valor de R$ 50 para a contratação do seu plano de saúde. Lembrando que uma vida segura só é possível feitas de plano. Então não fique descoberto. Faça um plano de saúde agora mesmo e fique seguro para quando mais precisar. Nosso último anúncio de hoje, e eu te prometo, é para você que é cristão. Já ouviu falar no movimento dos desigrejados? Você sabe quando começaram, quando eles surgiram? E no Brasil, você sabe quantos são? Sabe quantos são no mundo? Sabe qual é a sua visão bíblica? Você sabe quando eles se formaram? E o mais importante, que será debatido no dia 21 desse mês, terceiro sábado de outubro, às 17h30, os desigrejados serão salvos? Vai acontecer esse debate lá na Igreja Cristã Salvando Vidas, na Avenida Berna 3, Vila Central, em Queimados. Um evento patrocinado pelo Seminário Ibadeja Extensão Queimados. Os debatedores, Luciano Mazelo, Alan Durti, Fábio Hashimoto, Júlio Almeida e Eliel Mazelo. Peraí, é sério isso, Felipe? Acredito que o roteiro está errado. Mas, de qualquer forma, eu estarei lá aprendendo com meus amados irmãos e se você comparecer, nos veremos lá. Ufa, agora sim. Acabamos e eu vou então apresentar quem está aqui comigo. O nosso convidado de hoje é o pastor Hugo Sampaio, que é pastor dirigente da Igreja Batista da Quinta da Boa Vista. Lá é a primeira Igreja Batista também? Não, Igreja Batista. A Igreja Batista. Igreja Batista, Quinta da Boa Quinta Vista. da Boa Vista. Ele é formado em teologia, é professor de filosofia e tem especialização em terapia de família
E, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Com Ô. Deus Pode. É um prazer receber você. Prazer é todo nosso, todo meu de estar com você aí. A gente está novamente, né? Já estivemos juntos aí Online, né? Em online, outros em um momentos. tempo passado aí, na época da pandemia, onde estava mais forte, né? Algumas questões. E lá de Cachoeiro a gente conseguiu fazer aí uma conexão, né? E agora estamos de volta ao Rio de Janeiro. Prazer estar contigo pessoalmente dessa vez. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar o nosso convite. E eu quero, desde já, relembrar, né, que a gente se conhece basicamente desde 2016, quando eu comecei a fazer o Celebrando Transformação. A gente se via esporadicamente ali às terças-feiras, eu congregava em outra igreja. Mas em 2019, quando o Senhor nos levou efetivamente para a PIB da Barra, eu me lembro que eu conversando esporadicamente com você ali, que eu não estava entendendo nada de por que ir para Barra. Até porque, e eu te expliquei por que esse meu conflito, né? Porque eu olhei uma igreja totalmente estruturada, com você, o pastor Ivan, que também vai vir aqui, né? Tal, tudo muito bem. Eu falei, Senhor, sempre que o Senhor me envia para uma igreja, é porque essa igreja, e eu já entendi isso por várias passagens de outras igrejas, essa igreja vai passar por uma transformação assim estrutural forte. E eu e Regiane sempre Deus usa eu nos bastidores, ela mais nos louvores, com as mulheres, para ajudar essa transição. E eu olhei uma igreja estruturada, uma igreja diferente de todos os outros modelos que eu já tinha visto, né, e tal. E eu falei isso contigo assim, num bate-papo, né, porque era o meu conflito mesmo. E Sim, sim. eu falei, poxa, eu não estou entendendo nada. E aí eu lembro que você falou assim, cara, se Deus te trouxe alguma coisa tem para você fazer aí. Fica tranquilo que com o tempo você vai entender. E depois, cara, eu me surpreendi no final do ano quando você falou comigo que esse meu desabafo, esse meu conflito que eu compartilhei contigo, acabou sendo uma resposta que você também tinha pedido a Deus. Eu queria que você comentasse isso, cara. Eu não sei exatamente o tempo que você iniciou lá foi em março, 2019. Foi março, março. Porque foi no começo do Celebrando, né? Mas em julho eu comecei a receber sondagens, né? De uma outra igreja. Eu trabalhava ali na Barra, né? Como pastor de juventude. E em julho eu comecei a receber algumas informações e aí, de fato, veio um convite para eu estar pregando na primeira igreja batista de Cachoeiro de Itapemirim, em vistas a possibilidade de assumir um novo ministério, um ministério com juventude dessa igreja que fica lá no Espírito Santo. Eu creio que essa nossa conversa tenha sido entre março e julho. Não foi assim não que eu foi cheguei, logo não, quando não. chegou, também não foi antes de eu receber a notícia. Não foi depois que eu recebi a primeira sondagem. Quando as coisas efetivam, né, e aí chega o momento de ter que informar, né, esses processos pela demora, isso muito por conta de uma igreja batista, né? Os processos da igreja batista eles são mais demorados, né? Para algumas coisas. Às vezes ele vai até lá na ponta, depois não vai, aí a gente sempre espera a coisa concretizar para poder informar, né? E foi o que eu fiz. Eu estava orando e pedindo a Deus orientação. E numa das minhas preocupações em sair de que alguém pudesse dar um suporte à igreja em algumas áreas, a gente acabou tendo essa conversa. E aí eu tive aquela questão de somar, né? Como eu sou muito racional para algumas coisas, eu preciso ver algumas coisas e ter as certezas do que estão acontecendo para eu tomar uma decisão. Eu não estou falando que o fato da nossa conversa me fez tomar a decisão de sair. Mas não foi mais uma gotinha, né? Mas lá na listagem ela apareceu. Tinha essa preocupação e aí surgiu, houve essa possibilidade. Você não é igual o Regiane, não. Porque a Regiane ela é pior do que
O Gideão, né? Porque Gideão ele mandou molhar e depois secar. A Regiane manda tacar fogo, volta ao original. Tu nem chega a ser nesse nível, não. Acho que não. Mas, assim, num somatório de situações e possibilidades, coincidiu essa conversa. Então, eu entendi que fazia parte, então, de um plano maior, né? E mais na frente nós vamos falar também de tudo aquilo que Deus fez na minha vida depois dessa decisão. Cara, eu achei fantástico. Eu lembrei quando eu estava montando essa pauta, achei interessante te perguntar isso, que quando tu me chamou lá no campo, que ainda tinha um campo, né? Que agora tem que fazer uma obra lá, e me contou isso, eu fiquei assim, 4 pneus arriados. Cara, um conflito meu, que eu me abro com ele, era uma resposta, uma das, né? Daquela lista, né? Para você etiquetar ali de que realmente era Deus que estava. E não foi fácil, né? A gente já vai chegar lá, uma decisão realmente muito importante. Uma outra pergunta que eu sempre fiz com Regiane como modelo e pretendo fazer com todos aqui, o que te motiva, cara, de tudo isso que eu apresentei, de ser pastor, professor, trabalhar com juventude, né? Quando você olha, quando você vai levantar da cama, o que te motiva para encarar todas essas facetas do Hugo, né? O que te motiva na vida para todo dia levantar e ir à luta porque você tem uma importância, um valor aqui na Terra a cumprir? Irmão, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que colocar uma coisa só, eu posso estar sendo simplista. Fique à vontade. Porque e posso estar me escondendo em algo grande, que por si só já é maravilhoso, o fato do que a gente faz ser para honrar e glorificar a Deus. Essa deve ser a primeira coisa. Eu acho que isso deveria ser daqueles que amam e seguem a Deus, de ser a razão principal de tudo, né? De você fazer isso em relação a Deus. Mas eu também penso muito em mais 2 fatores, além daquilo que Deus coloca na minha vida. A segunda questão são as pessoas. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser não trabalhando com pessoas e nem que seja outra coisa a não ser com a igreja. Então, o que me motiva a levantar todos os dias a trabalhar é o Senhor, mas também o fato de eu querer que as pessoas conheçam a esse Senhor e também o fato de fazer com que a igreja do Senhor possa ser cada vez melhor, cada vez mais abrangente, cada vez mais atuante no contexto que ela está inserida. Então, nesses processos de ir e vir, Deus me colocou numa igreja que precisava de uma visão que pudesse transformar aquilo que estava acontecendo, de ser outra coisa completamente diferente. E Deus tem dado essa oportunidade, e nesse retorno para o Rio, Deus está pastoreando pela primeira vez como pastor titular. Então, ver isso e entender esse processo todo como algo de que Deus colocou no meu coração para eu fazer. Eu preciso fazer uma transição nessa igreja. Entendi. Eu não sei se eu vou ver tudo que Deus tem me colocado na mente, no meu coração, sobre a igreja que eu estou trabalhando. Eu não sei se eu vou ver tudo, mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade de fazer essa transição de uma igreja que estava numa condição bem difícil, né, de uma situação muito complicada, complexa, de realidades difíceis mesmo, para hoje uma realidade que as pessoas hoje têm alegria de ir, têm prazer de ficar na igreja. Maravilha. E a gente tem conseguido fazer uma transição e melhorar muita coisa na igreja em menos de um ano, por aí. Então, maravilha, maravilha. Então a gente poderia resumir essa tua motivação, deixar um legado
nessa vida das pessoas, na vida das pessoas e na vida da igreja. E na vida da igreja, e que mesmo que você não conclua tudo, pelo menos você vai botar os fundamentos. Alguma coisa eu estou fazendo. Maravilha, maravilha. Porque eu acho que num processo de igreja, a gente não pode pensar que nós somos os últimos. Verdade. A história continua, ela é além da gente. Enquanto Jesus não volta, a gente tem que trabalhar e entender que o que a gente está fazendo hoje é para o futuro. Sim. É para que o futuro continue. Então, se a gente tem essa motivação no coração, vai. Pegando esse gancho do futuro, quais são... eu trouxe algumas perguntas aqui dentro da sua formação, para a gente trabalhar um pouco. Quais são os direitos dos filhos de Deus na Terra? Eu trabalho muito aqui, né, do tripé, né, a alma, o espírito e o corpo, né, como eu falei na introdução. E falando de igreja, falando, como eu chamo, né, seres celestiais de carne e osso, porque nossa morada não é aqui, nossa morada é no céu. Mas os filhos de Deus têm direitos, né? Nós temos direitos, né, vários direitos. Na Bíblia, as constituições humanas reconhecem alguns deles, né, acrescentam outros, tiram outros, mas a Bíblia ela tem lá, o dos filhos de Deus, todos os direitos que nós temos. E nessa tua perspectiva, nessa tua visão, pensando no futuro, mas não há futuro sem o presente, sem cuidar das crianças, sem cuidar... Certo. Né, e nós estamos na semana do dia 12 agora, feriado das crianças. Nesse contexto todo, como que você trabalharia com esses direitos dos filhos de Deus que nós temos, que a igreja tem, e como é que você vê as ameaças? Uma das coisas que acho que está sempre inerente ao ser humano é ele saber o que ele pode fazer, o que tem de vantagem ou o que tem de direito, do que ele pode usufruir. Qualquer coisa que a gente faça, né? Até numa compra que a gente faz pela internet, a gente acha que o nosso dever é só pagar, talvez, pelo produto, mas existem coisas que são importantes, que não são necessariamente o pagamento, que a gente tem que fazer, como colocar o endereço certo de entrega, de você ter idoneidade com relação ao documento que você está usando, né? Se aquilo de fato é seu e tudo. Então existem também deveres, mas a gente está sempre mais preocupado com direito. Eu acho que é natural do ser humano estar sempre preocupado muito com direito. O próprio contexto bíblico, ele nos seus 5 primeiros livros, ele traz para a gente muito dessa perspectiva daquilo que o homem constituiu como direito e como dever, daquilo que Deus colocou para ele sobre dever e sobre direitos que ele tinha, e a partir das consequências das decisões que ele tomou. Mas lá na frente, quando a gente vai ver os textos de Levíticos, né, de Números, aí você vai ver um desdobramento, né, daquilo que foi colocado para a gente como os 10 mandamentos e tudo mais, que são coisas que norteiam o direito até hoje, em muitas áreas. Eu penso que Deus nos deu, primeiramente, um direito incrível que muita gente não se dá conta dele, que é de ser filho dele, de poder ser filho dele. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o mais importante. Exato. Cara. Esse é o mais importante. E que a gente, como humanidade, a gente abriu mão dessa paternidade. Então, houve a intenção, olha, você é meu filho, porque assim, existe muita confusão das pessoas entre o que é ser criatura, o que é ser criado e o que é ser filho. Então, todo mundo, brasileiro gosta de algumas frases, ele fala, todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim, né? Nem todo mundo é filho de Deus. Nós sabemos que todos somos ou fomos criados por Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus, porque só é filho de Deus quem aceita a paternidade dele. Se eu só acrescentar nessa, e depois você continua,
que eu acho muito interessante, que a gente usa aqui no Com Deus Pode, na introdução, o processo da lagarta. E isso que você está falando, eu me lembrei aqui exatamente do estudo que eu fiz para escolher o mascote, né? Escolher esse exemplo, né, do nosso programa. Uhum. E eu me deparei, por quê? Porque a borboleta, ela coloca um ovo. Esse ovo nasce uma lagarta. Uhum. A lagarta ela tem que comer e até o processo do casulo dela, porque senão ela vai morrer de fome. Então ela tem que comer bastante para ter energia pelo período. Estocar energia pelo período que ela vai ficar enclausurada para poder fazer o processo ali do casulo e a metamorfose para a borboleta. E depois ela sai com a borboleta. Só que a borboleta, ela também tem um pouco tempo de vida e ela não pode morrer sem antes colocar um ovo. Aí é onde eu penso no legado. Ela tem que deixar o ovo para o processo recomeçar. Então, pelo que você está falando, eu poderia colocar aqui um exemplo de que quando a gente nasce do ovo, a borboleta, a lagarta nasce do ovo, seria a criatura que você está colocando. E o casulo existencial que eu trabalho aqui no Com Deus Pode seria exatamente essa virada de chave na mente humana, que é onde a gente aceita Jesus e se transforma filho de Deus numa linda borboleta. Esse exemplo, ele se encaixa no que você está falando, sim. né? Nós todos temos essa perspectiva, essa prerrogativa de ser todos criados por Deus. Mas a vida, ela muda quando a gente entende a paternidade de Deus sobre a vida da gente. É necessária a metamorfose, né? O primeiro homem, Romanos 12, né? O primeiro homem, e a Bíblia chama lá de Adão, ele, juntamente ali com Eva, eles abriram mão dessa perspectiva, e aí é onde muita gente confunde a questão do pecado. Qual foi o pecado? É que eles comeram a maçã, o fruto proibido e tal, eles foram desobedientes. Sim, de fato, foram desobedientes, mas antes da desobediência teve algo, né? Porque eles foram instigados a serem autônomos, a pensarem do seu próprio jeito, a querer saber todas as coisas, né? Ser igual a Deus na perspectiva de autonomia, de decisão, de escolha, de querer fazer, de querer produzir. Muito disso já estava no homem, só que ele não percebeu isso, ele não entendeu isso. E aí, talvez a ideia do direito, ela vai dando espaço para essas decisões equivocadas que o ser humano toma, e aí a gente vai começar a ver lá, olha, Deus colocando, você tem o direito de formar sua família, você vai ter o direito de ter o seu sustento, mas agora você tem que batalhar por isso. Você vai ter que ter dor para você ter seus filhos. Então, assim, vem as enfermidades, Deus ele não tira os nossos direitos. Ele só, na verdade, ele bota agora o seguinte: existe agora a sua parte nesse processo. Você abriu mão de você receber tudo isso de uma outra forma. Só que agora você vai viver de outra. Então, assim, a essência da queda, ela está nessa perspectiva do ser humano querer ser autônomo. E aí ele abre mão de tantos outros direitos, né? E olha que, se a gente vai olhando o texto bíblico, lá de Gênesis 3, você vai ver que a árvore da vida estava do lado. E Deus não proíbe de comer da árvore da vida. É só depois do pecado. Proíbe de comer do bem e do mal. A partir do momento que o homem come a que era proibida, ele perdeu o direito de comer da árvore da vida. Perde o acesso para essa árvore. Só vai ser restabelecido depois com Jesus Cristo, né? Cara, então, é interessante a gente perceber essa questão dos direitos, mas também perceber que quem abriu mão deles foi nós mesmos. Né? Fomos nós mesmos e agora, para receber esse direito, a gente ficou um caminho muito mais longo, pelo tudo que você nos trouxe, né, agora. Ficou um caminho muito mais
trabalhoso, que não necessariamente precisava. E conversando no programa passado com a Regiane, eu tiro do meu próprio testemunho, né? Eu não precisava ter passado por tudo que passei no meu casamento, mas eu abri mão também do direito por causa do pecado. E a nossa vida, ela acaba... De tudo que você trouxe agora é fantástico. A gente acaba abrindo mão de uma paz com Deus, de uma vida tranquila, de uma vida saudável, quando a gente vai em busca do pecado, né? É realmente muito interessante essa tua abordagem, essa tua colocação. E aí, eu já vou adiantar por causa do tempo, a nossa pergunta-chave do programa. Qual foi o seu casulo existencial mais difícil e duradouro? Teve alguma coisa que você teve que abrir mão? Rapaz, quando a gente fala de casulo assim, eu acho que todo mundo já, pelo menos eu já passei por alguns, né? Quanto mais a idade vai avançando, os casulos vão se... Eu acho que esses momentos, eles são cíclicos, né? Assim como o processo que você trouxe pra gente aí, dentro da própria biologia aí da borboleta, né? Que é um processo que você vê que é cíclico. O ser humano também é cíclico. Ele tem os seus momentos de começo, de meio, de processos e até chegar um momento que vai ser fim. E aquilo que a gente deixou para trás é que vai dar conta daquilo que você foi na sua vida toda. De todos os casulos que eu já pude passar, o último ele está mais recente e ele é bem palpável no sentido de compreensão de casulo de verdade, né? Porque eu nunca tinha ficado mais de 24 horas ou mais de 12 horas num hospital por mim. Eu já tinha ficado pelos outros, né? Já dormi com pessoas em hospital, já acompanhei pessoas em hospital por muito tempo, né? Já levei, trouxe. A vida de pastor tem dessas prerrogativas, né? Então, assim, a vivência com o hospital sempre foi de terceiro. Mas, em 2021, no dia 13 de março de 2021, eu entro num hospital, né? Para uma emergência, no sentido de não ter forças para dar alguns passos, né? E ali começa um casulo mesmo, no sentido de hibernação profunda e de vivência de uma transformação também da vida. Foram 45 dias totalmente entubado, né? E totalmente sedado, 45 dias sedados. Houve momentos, eu estou agora eu tenho feito uma leitura dos prontuários, né, que a gente recebeu. Eu fiquei sabendo de fontes seguras, uma belinha me contou que tu vai produzir um livro desse processo. Quando estiver pronto, vai voltar aqui. A gente está querendo... Já comecei a escrever algumas coisas. Se Deus quiser, a gente vai estar lançando aí. E uma das coisas que me chama a atenção na leitura do prontuário, que houve momentos que mesmo eu com superdosagens de sedativo, houve momentos que eu acordei. E os médicos não conseguem explicar isso. Entender essa realidade, porque era para eu não estar fazendo absolutamente nada. Situação em que Juliana me chamou e eu abri os olhos. E os médicos não entenderam por que eu abri o olho. É claro que não é uma abertura de olho assim como consciente, como a gente está fazendo agora. Mas é algo que estava no meu inconsciente. Então, de alguma forma, ouvi e de alguma forma o meu corpo reagiu. Entende? A isso. E no momento mais difícil da minha vida, eu também reagi. O meu corpo reagiu. Entende? Porque chega um momento que foi o dia 27 de março, 26, 27 de março, eu tenho uma... É como se eu tivesse acordado e tentando arrancar tudo.
e tentando fazer, buscar ar, buscar alguma coisa. E é quando o meu quadro ele chega numa situação tão difícil que os médicos ligam para Juliana para dizer que não tinha mais o que fazer, que já estava tudo que tinha que ser feito. Já tinha sido feito, a medicina não tinha mais recurso para me ajudar e que agora dependia só do meu corpo reagir. Mas a reação levava todo o processo para óbito, né? Então eu passo 45 dias totalmente sedado e depois desse tempo eu fico mais um tempo mesclando sedação com alucinação, com realidade, e com 52 dias eu tirei a traqueostomia, né? Foi quando foi tirado o tubo por completo. E é só a partir disso que as coisas começaram a ter uma progressão mais considerável para poder sair do hospital, totalizando 68 dias de internação. Meu Deus. Mais um mês de recuperação em casa para poder voltar a andar. E na primeira oportunidade que eu comecei a andar, eu já botei a camisa da igreja e fui trabalhar. Mas já estava trabalhando antes. Eu fiz live deitado em cama, entrevista. Eu dei aula de EBD da escola bíblica da igreja. Eu dei aula deitado. E uma situação em que os médicos projetaram um quadro de recuperação totalmente pessimista, né? Total. Você ia precisar de fono para falar. Fono não, eu precisava de andador. Eu precisaria de andar com balão com balão de oxigênio. Muito parecido com a situação da irmã daquele Jonathan Nemer, da mãe do Jonathan Nemer, dona Sara. Ela saiu da Covid nessas questões e ela saiu com esse balão, né? Mas eu sairia com balão. Para eles, eu sairia com balão, cego, sem memória. Todo arrebentado. E talvez, todo desconfigurado. E talvez com uns 2 anos de sobrevida. Jesus. Então, nos 2 anos eu já cheguei. Para com isso. Vai para até onde Deus permite. Eu tenho uma sequela. Então, é isso que eu ia te perguntar agora. Porque Deus, quando faz esses milagres profundos, ele deixa algumas marcas para que todos possam ver e crer. Deixa. Né? Quais foram essas marcas que você... Fora as marcas no corpo. Tem da tráqueo. Eu tenho aqui na tráqueo, eu tenho 3 pontinhos aqui. Por conta do acesso profundo, porque chegou numa situação que não uma pirâmide? Marcação. Como é que é esse 3 Ele ficou meio assim mesmo, ficou meio assim, né? Mas porque eram garras. Ah, sim. O aparelho, eles fincam na carne, na tua perna, na tua carne mesmo, para poder ter a noção exata do oxigênio, né? O meu não estava funcionando mais de pegar por dedo ou de tirar pela veia. Não, tinha que estar aqui cravado. Na cabeça também, mas eu fiquei com uma sequela, além de desenvolver pouco de questão de diabetes e tal, que são coisas que algumas pessoas de fato aconteceu, com a Covid, né? Aconteceu de certa forma comigo também. Mas eu tenho foi uma lesão no nervo ciático. E quando um nervo ele é lesionado, é diferente é diferente de um músculo, é diferente da pele. A reconstituição de um nervo ele delicadíssimo. É muito. E a gente não tem assim qualquer tipo de expectativa de melhora. E os médicos não dão. Fala, pode melhorar. Eu fiz um exame agora recente que ele deu praticamente igual ao exame que eu fiz há 2 anos, em 2021. Né? Então, com leves pontos de melhora, mas muito sensível. Nada muito que dá assim, dá até para tirar foto e postar no Instagram que melhorou, né? Não é nem sobre isso.
Mas aí, essa lesão que eu tive no ciático se tornou uma neuropatia, é uma neuropatia. Então eu perdi os movimentos do pé esquerdo. E aí estou numa fase PCD, né? De fato. E aí a gente está se readaptando, é uma readaptação de dor, de dormência, de sensibilidade alterada, e às vezes de um cansaço que antes eu não tinha e agora tem que administrar. Mas Deus está conduzindo tudo. Nós tivemos no programa passado a fono, né, fonoaudióloga Regiane, e realmente, pelo tudo aquilo que a gente acompanhou e pelo aquilo que pelo que os médicos falaram, não foi nenhuma torcida pessimista deles, né, para você. Não, era a realidade do quadro, né, que realmente precisaria e tal. Mas, de forma milagrosa, sim, você não precisou. Tua voz normal. Normal. E foi uma das coisas que eu fiquei mais angustiado no hospital. Porque eu tentava falar com aquele tubo aqui, né? E não saía. A voz não saía. Aí, passou um tempo, o pessoal me explicou como é que eu tinha que fazer para eu falar melhor. Aí eu tinha que tampar o buraco aqui, na hora de falar, para poder o som sair. E o som ainda saía meio estranho, assim, meio robótico, sabe? E naquele tempo eu pensei em algumas vezes que tinha perdido o ministério. Algumas vezes. E era o que me deixava triste. Tinha dias que eu lembro das enfermeiras, tá triste por quê? Aí eu não consigo falar. Ei. Entendeu? Foi difícil, mas Deus restaurou tudo. Minha voz, sei lá, acho que está 100% que era antes. 100%. Não tem nenhuma dificuldade. A tua luta, cara, eu lembro que em 2021 foi um ano também muito terrível, né, para a minha família em Queimados. Perdi, totalizando acho que 8 familiares. Direto. Nenhum de Covid. A gente acompanhou, né, ali que foram anos difíceis. E quando eu perdi meu irmão dia 20 de março, né, eu soube da tua situação pelas postagens da Juliana. E eu fiz um comentário, até tentei achar ele, não achei, cara, que eu ia até trazer, que eu fiz uma declaração de fé que esse teu processo não era para a morte. E eu botei lá de que eu tinha acabado de perder o meu irmão, pastor Eliseu, mas que de alguma forma eu tinha sentido que não perderia você. E eu coloquei isso lá na postagem para Juliana, para vocês. E isso foi uma certeza naquele momento, que depois eu até fiquei preocupado. Falei, rapaz, eu tô perdendo tanta gente na minha família, verdade. Como é que eu vou profetizar que na vida do Hugo ele não vai e tal? Mas eu confiei, porque foi um sentimento muito forte que eu tive. E foi assim muito interessante, a gente que estava de longe conseguiram acompanhar. Eu acho que a Juliana fez um trabalho maravilhoso. Pode ter sido chamada de louca, mas para nós aqui que estava torcendo por você, cada postagem que ela fazia, a gente orava junto, a gente comemorava cada pequena melhora e tal. Foi assim fantástico. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, a gente já está chegando no final do nosso programa, voltando um pouco ao início, você acredita? Bom, eu quero saber, né, do pastor Hugo, de que Deus permitiu que você praticamente voltasse do mundo dos mortos porque você era a resposta para a Igreja Batista da Quinta da Boa Vista? Rapaz, você já conseguiu pensar nisso? Eu pensei nessa pergunta para te fazer. A gente pensa quase que o tempo todo, né? A primeira vez que eu fui pregar na igreja, porque a nossa igreja, a gente está fazendo uma transição de identidade, né? A igreja é a Igreja Batista do Calvário, o nome da igreja. Inclusive, a razão social ainda é Igreja Batista do Calvário. Sendo que a gente está fazendo uma transição por conta de visão, daquilo que a gente tem de ver o que a igreja pode ser na comunidade. A gente
a gente tem colocado o nome do bairro ali, do Parque da Quinta, que está tão pertinho da gente ali, para se comunicar melhor com as pessoas. E aí, no primeiro culto que eu fui pregar, e que existia essa possibilidade, uma pessoa que até um dos nossos vice-presidentes lá da igreja, ele orou e falou assim: Deus, o Senhor tirou o pastor Hugo do CTI para tirar a gente do CTI. Meu Deus, quando eu fiz essa pergunta eu nem imaginava isso, cara. Ele falou isso numa oração. Meu Deus. E ele tinha muita convicção de que eu seria o pastor da igreja. E aí sim, não, Cara, o processo não... e o processo não estava nem assim... Havia sido iniciado, mas não tinha uma prerrogativa de que eu pudesse, de fato, assumir. Eu só fui assumir a igreja muitos meses depois, em dezembro. A gente está falando isso aí de setembro, né? Então, o que acontece? A gente, depois de viver isso tudo, eu perdi minha mãe em 2020, no contexto de Covid. Em 2021, a gente vive essa realidade toda. E nós estávamos longe da nossa família. Estávamos num outro estado, numa outra cidade. Nós não tínhamos nenhum déficit de carinho. Pelo contrário, a primeira igreja batista de Cachoeiro de Itapemirim, eu tenho uma dívida assim... eu falo que é uma dívida eterna, eu não tenho como pagar essa dívida com a primeira igreja. Mas o nosso coração, a gente começou a orar pedindo a Deus para que a gente pudesse voltar para o Rio, porque a gente estava precisando de uma outra base, de uma outra perspectiva, porque a gente precisava se recompor, a gente precisava se reajustar, até para que outras coisas que possivelmente poderiam acontecer, porque numa caminhada de igreja você tem altos e baixos. Sim, decepções, então, exatamente, realizações. Isso. Então, para que num momento que fosse acontecer, a gente não tivesse muito embaixo. E isso ser ruim para a igreja e para a gente. Então, a gente começou a orar a Deus pedindo isso. E Deus não me manda para a igreja. O convite para voltar para o Rio, depois de 6 meses de oração, aí por isso que as pessoas acham que algumas pessoas desistem logo no terceiro dia, né? No primeiro. A gente orou por 6 meses para Deus dar uma resposta, e ele não dava resposta nenhuma. Então, quando ele não dava resposta nenhuma, eu estava entendendo, continua. Então, a gente foi continuando, com o pé embaixo no acelerador, tudo acontecendo, a juventude crescendo, um negócio extraordinário de Deus, assim, pra gente lá. E aí, quando chega no mês de julho, a Juliana recebe um convite para retornar para o trabalho que ela... Não para o mesmo trabalho, mas para a mesma escola que ela trabalhava, para assumir uma direção. Uau. E aí a gente ficou em crise. Porque a gente estava orando, mas não era para Juliana ir para a escola. Era para ter ministério. E não tinha. Gente, assim, irmão, eu sei como é que é esse ambiente batista, sei como é que é os bastidores. Muita gente pode achar que tinha já alguma, mas não tinha nada. Não tinha nada. Fantástico. Quando nós tomamos a decisão, entendendo... Botou o pé na água, aí o mar se abriu. Exatamente. Quando a gente entendeu que aquele convite era uma resposta de Deus para a gente poder voltar para o Rio, eu não tinha qualquer perspectiva de ser pastor. Entendi. Eu brincava com a brincadeira de casa era que eu viraria blogueiro, entendeu? Qual é a crítica com isso? Não, blogueiro no sentido de profissão, uai. De fazer isso. A brincadeira era essa. Você vai trabalhar nisso, porque
Não tinha, irmão. De Não, fato, voltaria não tinha. pra Barra, que a Barra tá de Não, braços não, abertos não, sempre, mas tudo. não teria uma ideia de ministério. Ministério, sim. Entendeu? Não era. Então, o que acontece? A gente precisou dar esse passo. Então, o casulo lá, de E aí, 21, então, ele serve pra gente, ou serviu pra gente entender muito sobre fé e sobre o que é a nossa função. mas aí deixa eu te voltar uma outra pergunta, que é o seguinte, cara. Não sei se você já pensou nisso, ou a gente pode pensar aqui para a gente encerrar, como uma conclusão aqui do nosso bate-papo. Essa tua ida, então, para Cachoeira, teria sido, vamos pensar no macro, tá? No plano de Deus, que ele já sabe todas as coisas. Seria para você ser tratado lá por esses médicos lá, naquele espaço, naquele lugar? Eu tenho duas grandes convicções sobre minha ida para Cachoeiro. A número 1, Deus precisava que eu desse um novo jeito, Novo caráter no para teu o ministério? ministério da Lá. juventude de lá. Entendi. Mas acabou também tendo uma Deus mudança no queria seu. isso. Deus queria isso. Olha, eu quero você lá para você organizar as coisas. Se você tem fé o suficiente para entender que é só para ir lá e fazer isso, eu vou te abençoar em outras coisas. E aí eu tive fé, porque assim, Eliel, a gente teve que abrir mão de salários aqui do Rio que nunca foram compatíveis em Cachoeiro. A minha esposa sai daqui numa condição de trabalho e os 2 anos e 6 meses que a gente passou em Cachoeiro foram os anos mais difíceis para ela profissionalmente. E eu já estava vendo ela triste por conta disso. Entende? Então, ir para Cachoeiro era um sinal de fé, de coragem. E aí Deus me honrou com a cura. Tremendo. Então, ele estava nos planos dele me tirar do Rio de Janeiro para eu ir para o Espírito Santo, porque eu não teria o mesmo tratamento aqui. Aqui era toque de caixa, era mais um. Tinha gente que eu conheço que tem dinheiro para pagar qualquer coisa de qualquer médico e teve que entrar na justiça para ser internado. Você imagina a gente. Então eu não teria. Então, eu não teria as condições. Eu não teria. Deus me manda para uma cidade, o hospital interior, né? no interior. O hospital tinha sido inaugurado há menos de 1 ano. Eu praticamente estava num CTI que tinha meses de inaugurado. Meu Deus. Entendeu? Feito sob medida. E outra, Rapaz, não, que privilégio ser embaixador. peguei a última vaga Jesus. que existia para Cachoeiro. Se fosse 10 minutos depois, eu já teria que ter sido internado em Vitória ou Vila Velha. Meu Deus. Tudo no time. Isso aí representa 2 horas de viagem de Cachoeiro. Que talvez não aguentaria. Seria muito mais difícil para Juliana acompanhar qualquer coisa. Você entende? Uhum. Seria muito mais difícil. Mas não, eu peguei a última vaga. E quem me tratou foram os melhores médicos da cidade. Os diretores da Unimed Sul Capixaba foram os meus médicos. Meu Deus. Não foi, assim, com todo carinho e respeito a quem Sim, está sim. começando agora, a quem está começando na experiência profissional de medicina. Eu fui atendido por pessoas que tinham 50 anos de vida profissional, ou até mais. E gente que estava dirigindo, eram novos, mas dirigentes de um hospital do tamanho da Unimed. Então, assim, Deus me tirou daqui para me salvar e para eu reorganizar um ministério, com certeza. O que eu aprendo com essa tua última fala é justamente o que eu tenho
pregado aqui no Com Deus Pode, desde os primeiros programas que eu fiz só em áudio, a importância de vivermos o nosso trabalho de embaixador de Deus aqui na Terra, que é pro rata. Você recebe enquanto está trabalhando. Enquanto você está trabalhando, tem todos os privilégios de embaixador. Está trabalhando ali no que Deus te mandou fazer. Acabou, meu amigo. Acabou o pagamento. Vai trabalhar para o homem. Vai... Agora, se ele te mandou, não te mandei eu, esforça-te, vai. E ele garante tudo que você precisa. No teu caso, foram os melhores médicos, o melhor hospital, porque você obedeceu ir lá fazer o trabalho com a juventude. Possivelmente, o atendimento e tecnologia aqui poderia ser maior. Pelo plano que eu tinha aqui, por algumas condições que estávamos aqui. Mas lá eu não era o paciente número tal. E eu vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com mérito de ser ou de qualquer fala no sentido assim, ele fica tá falando, eu vou... Lá você vai ser julgado de qualquer jeito. Lá eu era o pastor Hugo. Não assim, porque havia um conhecimento, as pessoas conheciam. A direção da Unimed não sabia o que fazer com a quantidade de ligação que recebia para saber do meu quadro. E era ligação do exterior, ligação de Lisboa, ligação dos Estados Unidos, ligação do Nordeste, era ligação o tempo todo. Até um dia que um dos diretores chega para Juliana, chamou ela apavorada, porque o diretor do hospital chamando ela para conversar, o pastor Hugo bateu a caçuleta, né? E aí ele chega assim, coitada, o pastor, ele é o quê? Aí ela... Embaixador do reino de Deus aqui na Terra. Ele é o quê? Ele é pastor. Não, ele é mais alguma coisa, não é possível. Embaixador do reino de Deus. Ele é pai da minha filha. Não, a senhora não está entendendo. Ele é político. Ele... Não, nunca se envolveu com política. Nunca se envolveu com qualquer outra perspectiva, a não ser do chamado que ele tem. Aí a pessoa não conseguiu entender. Então, assim... de carinho, né? Isso, mas exatamente. Isso também é um retorno da pessoa que você é, cara. Não é só pela assim, ou pastor Hugo naquela situação. Eu acho que nesse caso, onde é que você tivesse esse fluxo de informação que chegaria, de preocupação pela pessoa que você é. Você é um camarada que para tudo que está fazendo para vir aqui do meu programa, estou começando agora. Pô. Isso não é qualquer um que faz. Né? Então, esse é o retorno daquilo que você planta, né, da pessoa. Você e Regiane, eu sempre falo, vocês dois têm... Eu posso falar isso sem medo. Vocês são fáceis de se amar. As pessoas amam vocês, assim, você, Regiane. E tem outras pessoas da mesma do mesmo estilo. Mas eu acho que é porque vocês são bons ouvintes, vocês são pessoas prestativas, né? O autossacrifício bombado, né? Então isso acaba marcando as vidas das pessoas de uma forma, botando aquele carimbo que na hora que você passou por esse problema, todos nós passamos. Porque, como eu volto a dizer... Eu senti como o meu irmão não tive tempo de orar por ele. Quando eu soube a notícia, ele já tinha morrido. Porque foi um infarto fulminante. Com você, não. Com você, tivemos tempo para orar. Então, eu orava por você como se eu estivesse orando pelo meu irmão, pastor Eliseu. Então, o carinho foi igual. Foi interessante por conta da própria juventude, que eu estava como pastor, e... daquilo que as famílias oravam, de pedindo a Deus para que eles pudessem ver o agir de Deus, o milagre de Deus. Porque talvez a nossa geração ela não se dá conta desses milagres, né? Não se dá conta desses milagres. E algumas pessoas viram nisso também uma possibilidade de uma visibilidade de um milagre, do que Deus fez e tem feito e faz o tempo todo, cara. É que a gente não tem noção, mas é o tempo todo, né? O tempo todo ele está fazendo. Mas, de alguma forma, a minha história contribuiu muito para a fé de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitos adultos, né? De muita gente por aí. Nosso tempo está acabando tão rápido, tão gostoso. Rapidinho. Cara, a gente tem que fazer uma live de 3 horas aqui para explorar tudo isso, muito mais que tem. Mas eu quero deixar um recado para você que está aqui assistindo. Se esse conteúdo, de alguma forma,
falou o seu coração, deixa um comentário aqui para nós, do que mais chamou a sua atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você receber os próximos Com Deus Pode, tá? E nos acompanhe, tá? Compartilhe também com mais alguém, para que essa pessoa possa também ser abençoada com tudo que nós conversamos aqui. Dê sua sugestão também, se tem alguém, algum tema, algum assunto para a gente tratar, que a gente vai procurar um especialista da área para estar tratando também, tá bom? E é isso aí, né? Com Deus nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Amém. Hugão, as Valeu, palavras meu finais para você. Não, para você ainda concluir tudo que nós conversamos aqui. E também, se alguém quiser te contratar, te chamar para fazer um podcast, para pregar, dar o endereço da sua igreja, fica à vontade aí nesse momento para você fazer esse fechamento desse convite. Vou olhar para a câmera, que eu quase não olhei para a câmera. Fica à vontade. Meus queridos, eu quero trazer para você algo que eu tenho falado por onde tenho passado. Às vezes a gente se vê muito pequeno diante das nossas situações, diante dos problemas que nós estamos encarando, e a gente às vezes pede a Deus, mas ao mesmo tempo a gente já pede achando que aquilo não vai acontecer, ou que a pessoa não vai ser curada, ou que aquele processo não vai dar certo. Uma coisa que eu aprendi no tempo que eu vivi foi o seguinte: a tua função é clamar, a nossa função é pedir, é clamar, é colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir para que Ele faça. É nossa função, nosso papel é esse. O papel de Deus é outro. Aí muda, e aí eu não tenho que me preocupar com o papel de Deus, porque Deus sabe o que faz. Ele é sábio em tudo que faz. E a própria palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente sabe disso. Mas na hora que a gente passa por algum problema, na hora que a gente recebe um telefonema, na hora que a gente recebe uma mensagem ou um e-mail ou alguma coisa que chega e tira a gente da nossa zona de conforto, a gente esquece. Então não se esqueça disso. A nossa função é clamar, é pedir, é orar, e é de Deus fazer. Se Ele vai fazer o que Ele vai fazer, se Ele não vai fazer, não é mais prerrogativa nossa, não é mais preocupação nossa, porque a gente confia que o que Ele faz é bom, porque Deus é bom e a fidelidade dele dura para sempre, tá bom? Amém. Bom, nosso contato, você pode acessar pelo Instagram, PR Hugo, é pequenininho mesmo, é isso aí, PR Hugo, você consegue acessar lá pelo Instagram, e de lá a gente pode ir conversando, acessando, e você pode entrar lá pela mensagem chat, lá, né? Pelo chat, e a gente pode, com certeza, entrar em contato, tá bom? Se você quiser fazer uma visita, a nossa igreja ela está bem ali, mas muito perto mesmo da Quinta da Boa Vista, que é um grande parque municipal aqui do nosso Rio de Janeiro, conhecidíssimo. A igreja está muito próxima, muito perto mesmo. Então, e até por isso, né, nós fizemos a transição do nome da igreja para Igreja Batista Quinta da Boa Vista. Se você quiser procurar lá no Instagram, também tem, que é o IB da Quinta, e o perfil, e também no nosso YouTube também, o IB da Quinta, para que você possa acessar nossas informações lá. Será um prazer poder receber você, conversar com você, orar por você e a gente seguir essa jornada junto, tá bom? Eliel, obrigado pela oportunidade, pela chance de, mais uma vez, poder contar a minha história. Deus já tem me feito andar um pouquinho aí para contá-la. Já fui no Recife, agora, na semana que vem, eu vou estar na PIB de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e já estive em alguns outros lugares aí para contar dessa história, e eu estou muitos outros e eu quero contar, porque foi algo extraordinário, e eu entendo que a minha história ela pode abençoar a história de muita gente. Então, é a nossa missão. Vou deixar os contatos também na descrição, tá? Por favor. Do vídeo, dos cortes. Vai estar lá. Vai estar os contatos. Então,
você tiver alguma dúvida, é só clicar que já vai direto, tá bom? Vou pesquisar. Bom, estamos realmente finalizando. Eu quero agradecer mais uma vez a parceria aqui do meu amigo Felipe Torres, do estúdio Seven Tall Studio, né? Estúdio, né? Seven Tall Studio. É chique. Aqui no Barra Word, né? E agradecer, né, por essa parceria, por essa estrutura, por essa recepção maravilhosa e todo o trabalho que ele desenvolve aqui para nós. Mais uma vez agradecer, um abração. Eu que agradeço. Quando a gente fizer a live, eu quero a Ju também, a Juliana, para ela Isso. falar também, porque o lado dela que ela experimentou, Verdade. né, do lado de fora, É os outra bastidores, coisa. é um testemunho até de mais fé do que o teu, cara. Verdade, eu só dormi. É exatamente isso, você só deitou. Eu só dormi, só fui pro casulo. Foi pro casulo e deitou nos partos verdejantes, né? Ficou nas águas tranquilas ali. Exatamente. E ela que ficou nesse embate, nessa luta, e como a jornalista ali, quase que diária, mantendo a gente informado de tudo, e a gente orando, torcendo, foi maravilhoso. Então a presença dela aqui também vai ser muito bom para somar. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço, Sala aos Ossos. Até o próximo Com Deus Pode, porque com Deus nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Amém. Um abração, tchau, tchau. Abraço. Valeuzão. Valeu, mano. Tamo junto.